Tenho certeza que se você está nesse vídeo é porque você gostou do título, mostrando quais são os alimentos que vão te trazer disfunções gastrointestinais, vão te dar gases, vão trazer estufamento. Então preste atenção nesse vídeo que eu vou fazer uma analogia primeiramente falando entre você e aquele joguinho do Pac-Man. Sabe qual é aquele joguinho daquela boquinha que sai comendo tudo sem fazer nenhuma seleção do que ela come? Então esse joguinho do Pac-Man, ele não seleciona porque ele não vai ter nenhum tipo de desconforto gastrointestinal depois. Mas você sim, o seu organismo ele é perfeito. Uma vez que a gente come alimentos que não nos fazem bem, alimentos industrializados, muitas vezes oleaginosas em excessos, xilitol, você sabia que muitas vezes o xilitol, que é aquele adoçante mais natural, ele traz gases? Pois é, o xilitol ele traz gases, então muitas vezes o paciente está tendo uma alimentação balanceada, está consumindo xilitol e não está sabendo por que ele está com esse desconforto e esse estufamento abdominal. Então, a partir do momento, gente, que a gente entra numa vida saudável, a gente precisa ter esse entendimento, né? Que nós não somos como esses joguinhos do Pac-Man. Nós somos um organismo em perfeito estado e ele precisa trazer a alimentação como fonte de energia, porém, o nosso corpo precisa também metabolizar esses alimentos. E uma vez que vocês comem sem ter esse entendimento, a gente acaba, sem entender sobre a alimentação, a gente acaba trazendo essa síndrome do intestino irritável, né? Vocês têm essas gases, tem muitas vezes diarreia mesmo. Eu tenho vários pacientes que chegam aqui na consulta, poxa, Carol, eu não como muito e eu tô tendo diarreia, porque justamente está comendo errado. Pode ser uma disbiose. Vocês sabem o que é disbiose? Disbiose é o seguinte, é quando vocês têm bactérias ruins no lugar das bactérias boas. Então vocês têm uma hiperpermeabilidade intestinal e vocês permitem que os alimentos que vocês comam passem pelo intestino, por essa parede abdominal, para a sua corrente sanguínea. Então, através dessa desbiose, dessas bactérias ruins, vocês começam a ter estufamento abdominal, começam a ter toxinas no corpo em excesso, começam a ter dermatite, começam a ter dores no corpo, por conta simplesmente de um intestino ruim, com bactérias ruins predominando naquele lugar. Existem alguns alimentos que eles não são completamente absorvidos pelo intestino delgado. Então, algumas bactérias presentes nesse intestino delgado vai produzir um gás, trazendo esse estufamento para vocês, essa barriga grande, inchada. E, gente, ó, entenda uma coisa, abdômen globoso, barriga inchada, né, estufamento abdominal não é a mesma coisa de gordura localizada de barriga gorda, tá? Existe uma grande diferença. Às vezes você tá com esse estufamento por conta desses alimentos em excesso, né, muitas vezes muitos industrializados, alimentos que produzem esse gás pelas bactérias do intestino delgado, mas não está acima do peso. Vocês percebem a diferença? Então isso é muito importante vocês entenderem. Então existem alimentos que quando entram no seu corpo, chegam lá no intestino e o corpo produz, fermenta esses alimentos, certo? Então vocês começam a sentir esse estufamento. E também existe uma outra coisa. O açúcar, alimentos industrializados, toxinas, muitas vezes desses alimentos, a gente acha que, por exemplo, uma barrinha de cereal, ela é ótima porque está ali escrito light e ela só tem 90 calorias. Porém, ela tem ali muitos aditivos alimentares, né, edulcorantes, que são os adoçantes, pode ter o xilitol, por exemplo, como eu citei mais antes. Então, assim, existem alimentos que eles, quando entram no seu intestino, eles começam a ser fermentados e produzem esses gases. Além do que, existem também alimentos que eles alteram a sua flora intestinal, trazendo ainda mais desbiose ao seu corpo, como eu falei anteriormente. Então, o corpo de vocês começam a produzir bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas são alimentadas, só para vocês entenderem, por açúcar, por farinha branca, né, por carboidratos simples. Então, o que a gente precisa ter entendimento? A gente precisa diminuir os alimentos industrializados, que têm edulcorantes, que têm adoçantes, que têm aditivos alimentares, que têm espessantes. Tudo antes, vocês precisam ler o rótulo do alimento e entender que a maioria dos alimentos industrializados, eles causam essa fermentação no intestino de vocês. Então, quanto mais alimentos naturais, orgânicos, sem hormônios, a gente vai ter uma alimentação mais limpa, trazendo menos toxicidade ao nosso organismo e trazendo menos fermentação ao nosso intestino. Tem um outro problema também que auxiliam ainda mais essas pessoas a terem mais gás de estufamento ainda, que são as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui em cima, algumas enzimas digestivas que faltam nessas pessoas.
Que essas enzimas, o que é que elas fazem? Só para vocês entenderem. Elas digerem o carboidrato, a proteína, os lipídios, o leite, que é a lactase, por exemplo, né? Então tem pessoas que elas não têm a lactase, que digerem a lactose, que é o carboidrato do leite. Então essas pessoas não podem, por exemplo, consumir lactose, né? Então essas enzimas, muitas vezes as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, elas não têm essas enzimas. Agora eu vou citar para vocês alguns dos alimentos que realmente trazem esse estufamento abdominal e uma maior prevalência dessa fermentação produzida por essas bactérias do intestino delgado. Então, por exemplo, como eu falei, o xilitol. O que vocês podem fazer para não consumir o açúcar e, ao mesmo tempo, também não engordar, ficar na estévia, por exemplo, que é um edulcorante, um adoçante mais natural. As leguminosas também trazem essa fermentação no intestino delgado. O feijão, o grão de bico. Então a gente tem que deixar de molho por um tempo essas leguminosas antes da gente consumir, porque senão a gente vai trazer mais gases e estufamento abdominal. A nozes também vai trazer isso. Eu gosto muito das nozes porque as nozes elas são ricas em magnésio, que é um mineral que a gente precisa muito no nosso corpo. Porém, elas sim, para quem tem a síndrome, por exemplo, do intestino irritável ou que tem tendência a ter um estufamento abdominal, deve sim evitar o consumo de nozes. Outro alimento é o xarope de milho, que muitas vezes estão presentes aonde, gente? O xarope de milho está presente naqueles alimentos que falam assim, não tem açúcar, né? Light, mas tem xarope de milho. O xarope de milho é um carboidrato e traz esse estufamento abdominal, certo? Então a gente tem que ter cuidado. Algumas das frutas que podem trazer esse estufamento abdominal: a maçã, a uva, a melancia, a manga. A frutose em si, ela pode trazer esse estufamento abdominal. Então, tudo a gente tem que consumir com moderação. Eu não estou falando que vocês não devam consumir frutas, tá? Muito pelo contrário, até porque aqui a gente coloca 2 frutas ao dia nas nossas prescrições dietéticas. Porém, a gente tem que ter cuidado com aquelas que eu falei aqui agora, para quem tem tendência à síndrome do intestino irritável ou que tem essa fermentação em excesso acontecendo. E para finalizar, eu vou falar da couve-flor e da ervilha, que também podem trazer essas disfunções, esse excesso de fermentação no intestino delgado, certo? Então, o que vocês devem perceber? Poxa, Carol, a couve-flor não me dá esse excesso, mas, por exemplo, a maçã traz esse estufamento para mim. Evitem de consumir a maçã. No nosso organismo, gente, apesar da gente citar isso, né, existem sempre situações que para você causa e para o outro não. Então, a gente precisa entender o que traz o nosso organismo, sentir o nosso corpo e evitar aquele alimento. Não é que vocês nunca mais vão consumir, mas devem evitar, porque vocês já perceberam que o intestino de vocês vai trazer esse estufamento. Para mim, Carolina, a maçã traz isso. A maçã, eu percebo que toda vez que eu como a maçã, independente de eu comer com a casca ou não, que tem a fibra, né, todas as frutas que a gente come com a casca ou com a parte de dentro, que são as fibras, a gente diminui o estufamento abdominal. Mas mesmo eu comendo com a casca, eu percebo que eu tenho essa distensão abdominal. Então eu evito comer a maçã, apesar de ser um excelente alimento, né, tem pouquíssima carga glicêmica, pouquíssima caloria, mas para mim já não me faz bem, então eu evito. O xilitol também para mim atrapalha. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um pão sem glúten ou um bolo sem açúcar, eu não uso o xilitol. Eu uso ou a estévia ou o eritritol. Para mim não faz esse estufamento, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse assunto, curtam, compartilhem, comentem e mandem para pessoas que vocês sabem que têm um estufamento, que têm a síndrome do intestino irritável, que eu tenho certeza que vai acabar ajudando para eles entenderem que a gente precisa realmente ter cuidado com alguns alimentos que vão prejudicar essa fermentação no nosso organismo.